Olá, pessoal! Voltei aqui com vocês com as nossas correções de matemática da semana, tá? Essa atividade foi atividade postada na terça-feira, que era para vocês terem realizado. E essa atividade diz respeito ao sistema de localização, né? Como é que a gente faz, né, para se localizar uma rua num mapa. E esse mapeamento em especial, que é um mapeamento que é utilizado no GPS, é um mapeamento que é utilizado em grandes mapas impressos, né? Que hoje em dia não se utiliza mais, mas que já foi muito útil para as pessoas. Hoje em dia a gente utiliza o GPS mais, né, como forma de se localizar. Então, esse mapeamento, ele é feito através de coordenadas. Como é que é feito isso? Então, as pessoas, né, tem um nome certo da profissão que faz isso, gente, que faz a foto dos lugares. Então, ele vai lá, eu não me recordo agora, mas tem um nome certo dessa profissão. Ele vai lá e fotografa os lugares. E aí, eles jogam lá no sistema de computador. E esse sistema de computador coloca uma malha quadriculada em cima dessa foto. E aí, a partir dessa malha quadriculada, eles criam esse sistema de coordenadas. Então, o sistema de coordenadas, ele consiste em fazer cruzamentos, né, entre as colunas e as linhas, tá? Então, A1, aí eles vão dizer quais são as ruas que estão dentro daquele espaço A1. B2, quais são as ruas que estão dentro daquele espaço, daquele quadradinho B2. E assim por diante, tá? É assim que funciona o sistema de localização por coordenadas. Então, nós vamos agora encontrar algumas ruas que está pedindo para a gente encontrar e dizer qual é a coordenada dessas ruas, tá? Essa era a atividade que era para vocês fazerem. Então, nós encontramos lá a rua Caraguatatuba. A professora fez uma nuvenzinha aí para vocês identificarem no de vocês, quem não fez ainda. Então, e aí é só olhar na coordenada. Qual é a coordenada da rua Caraguatatuba? B3, tá? Aí, B3, beleza? Próximo, a esquina, né, da São João com a rua Itanhaém. Se encontra aqui, ó, a professora fez um círculo para mostrar para vocês. Também na B3. Certinho, pessoal? Então, sem muitos segredos essa atividade, só para mostrar para a gente que esse sistema de orientação aí por coordenadas é um sistema que é bastante utilizado e é importante a gente saber fazer a leitura desse sistema também, tá bom? Agora nós vamos lá para a página 18, a gente parou com o trabalhinho das orientações, né, de localização, né, com essa matéria aí, com esse conteúdo, e aí nós vamos ir adiante com o sistema de numeração decimal lá na página 18. Deixa eu achar aqui minha página 18. Página 18. Essa atividade diz que vocês precisam, tem o quadro aí do sistema de numeração, né? Que esse quadro, ele vem explicitar aquilo que a professora tem falado para vocês, né? Como é que funciona a organização do sistema de numeração decimal. Então, nós temos aí apenas 10 algarismos, né? Os numerais do 0 ao 9, que vão representar todos os números que a gente conhece e até mesmo aqueles que a gente desconhece, como eu costumo dizer. Por quê? Porque o conjunto dos números é um conjunto infinito, mas a gente sabe como é que se organiza esse sistema de numeração decimal. Como é que se organiza? Nós vamos ter ordens e classes. A cada 3 ordens, nós vamos formar uma classe nova, tá? Então, nós temos lá unidade, dezena e centena. Primeira classe, que é a classe das unidades simples. Tá mostrando aí no de vocês. Unidade, dezena e centena, classe de cima dos milhares. Unidade, dezena e centena, olha lá, ó, a classe dos milhões. Depois, unidade, dezena e centena, classe dos bilhões. Depois nós vamos ter trilhões, quadrilhões e assim por diante, infinitamente. Vai ser sempre desse jeito, tá? 3 ordens, uma classe nova. 3 ordens, uma classe nova.
Beleza? Deu para compreender? Quem ainda não havia compreendido? Mas eu acho que isso aí, vocês já compreenderam que tem um tempo que a gente está falando sobre isso, né? Então, é para ter compreendido já, mas se não compreendeu, procure o professor de vocês, peça orientação, para que, ó, a gente está acabando esse conteúdo. Hoje é a última vez que a gente vai falar desses conteúdos, depois a gente vai começar outras atividades, outros conteúdos. Então, precisa ficar tudo muito certo aí na cabecinha de vocês, para vocês irem tranquilos para os outros conteúdos, tá bom? E aí diz assim, Fábio verificou que cada algarismo em uma escrita numérica corresponde a uma ordem, que pode ser a unidade, a dezena ou a centena, e que cada 3 ordens formam uma classe, a das unidades simples, dos milhares, dos milhões e etc., que foi o que a professora acabou de explicar para vocês. Fábio quis ler e escrever por extenso esse número que estava aí, tá? Tá aí. Ajude-o nessa tarefa. Então, se eu contar as casas, as ordens, eu vou saber se esse número tem uma classe, 2 classes, 3 classes, 4 classes, 5 classes, seja lá o que for, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, uma classe. 1, 2, 3, mais uma classe, e daí mais um. Então, eu tenho uma classe, primeira classe, segunda classe, terceira classe. Então, esse número, ele tem 3 classes. Se ele tem 3 classes, eu olho lá em cima, 1, 2, 3. O número que eu vou ler é milhão, tá bom? Então, eu tenho 1.252.160. Como que eu fiz isso? Observando as ordens, a partir das ordens, as classes. E aí, vendo qual é a nomenclatura que eu uso para cada classe. Beleza? Não tem segredo, mas precisa tentar fazer, tá bom? Próximo, pergunta assim pra gente. Quantas ordens e classes tem esse número? Então, ordens são as casinhas. Então, ordens tem 7 ordens. É só contar aí os algarismos, né? E quantas classes? 3 classes, porque se cada 3 classes formam uma ordem e eu tenho 7 ordens, né? Então, eu vou ter 3 classes, ok? Certo? Próximo. Fábio quis escrever o número com 6 ordens e que tivesse 2 algarismos repetidos. Qual pode ser esse número? Eu coloquei aí o número 203.177, mas aí vocês poderiam colocar qualquer número que tivesse aí 6 ordens, né? E tivesse 2 algarismos repetidos aí em qualquer uma das ordens, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com o vídeo da próxima página com vocês para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham acertado a atividade. Não está difícil, né? E como eu já falei para vocês, é finalzinho dessas atividades do sistema de numeração decimal. Depois a gente vai passar para as outras atividades e é interessantíssimo que vocês tenham compreendido bem essa atividade, né? Para fazer a leitura dos numerais, para entender quando eu utilizo casas na hora de fazer operações, qual é a casa, onde vai o meu número, né? Tudo isso nas questões nasce aí. Então, por isso que a gente precisa ter isso muito bem claro na cabecinha da gente, ok? Um beijo para vocês, até mais, até o próximo vídeo.